Olá, em nossa aula de hoje, na nossa disciplina de Química Inorgânica, nós vamos falar sobre complexos e ligantes, geometrias e isomerias. Em algumas aulas passadas, nós já até fizemos menção a esses termos, complexos e ligantes, mas hoje nós vamos introduzir mais propriamente os conceitos do que é ligante, o que vem a ser um complexo. Lembrando que esses complexos, que em geral nós estudamos no nosso curso de Química Inorgânica, eles envolvem metais de transição, mas eles são formados também por elementos que não de transição, como os metais alcalinos terrosos, por exemplo, né? Então, por questão de que esses elementos de transição, eles têm cores, a maioria deles, pelo menos, dependendo do estado de oxidação do metal, e por isso é que isso tem atraído a atenção maior, né, dos químicos e dos usuários, né, de compostos que têm metais de transição. Bem, então, o que vem a ser complexo, né, ou composto de coordenação? São espécies formadas por um átomo ou um íon central de metal ao qual se ligam outros íons ou moléculas por ligações coordenadas. Essas ligações coordenadas são as ligações dativas, que já saiu de uso até a ligação dativa, mas é bastante pertinente a gente lembrar que são aquelas ligações onde apenas uma espécie doa par de elétron. Então, essa parte que doa esse par de elétrons, elas são chamadas de ligantes. Por exemplo, nós já falamos em várias oportunidades que a amônia é uma base porque tem um par de elétrons a ser doado. Doado para quem? Para um ácido que pode ser um metal, como está aqui o cobalto. Então, na formação de um complexo, nós temos um íon metálico central, no caso aqui é o cobalto, que neste exemplo está como estado de oxidação 3+, e nós temos aqui esse metal circundado por 6 amônias, né? Isso por quê? Porque o cobalto tem orbitais disponíveis para receber essas 6 moléculas de amônia, que são ligantes. E nós temos aqui, né, na proximidade do cobalto, formado o complexo, então nós temos isso e que nós chamamos de que é a esfera de coordenação do composto, né? E para neutralizar essas 3 cargas, né, do cobalto, nós temos aqui 3 íons cloreto que são usados como contra-íon. Então, no caso aqui, essa ligação amônia com cobalto se dá através do nitrogênio com o centro metálico. O número de complexos que nós temos formado, que encontramos na literatura, é infinito, é muito grande, porque nós temos uma quantidade bastante grande de metais, uma quantidade muito grande de ligantes, né? Então isso dá uma diversidade bastante grande de compostos inorgânicos. E alguns deles nós já vimos, né, inclusive, que eles são utilizados ou na indústria, ou são como catalisador, por exemplo, ou são usados na medicina, né, como detectores de enfermidade ou na cura de algumas enfermidades. Então, agora nós vamos falar como são formados esses compostos, né? Então, as ligações de coordenação ocorrem, né, quando um ácido de Lewis, que nós já comentamos há pouco, né, que no caso aqui é o cobalto, recebe elétrons, né, um par de elétrons, né, de uma base de Lewis, no caso aqui a amônia. Então, nós formamos aí um tipo de aduto da mesma maneira que nós já comentamos em aulas passadas, onde, por exemplo, né, o fluoreto de boro, né, se ligava à própria amônia, formando então aí um tipo de aduto. Então, nós temos aqui que essa ligação é do mesmo tipo, formado com fluoreto de boro e amônia, que é uma base que se liga a um ácido. Isso vai formar, então, uma ligação química, formando um aduto ou um complexo. Então, é um processo bastante simples de se entender. Bem, na formação de complexo, é importante a gente considerar alguns fatores. Primeiro, né,
é o estado de oxidação do metal. O número e tipo de ligante coordenado ao metal. A geometria do complexo e a possibilidade de formação de isômeros. Então, logicamente, com todas essas variáveis, nós temos que ter algumas ferramentas que nos permitam equacionalizar, né, esse tipo de problema. Bem, vamos partir do princípio. Tipos de ligantes. Eles podem ser monodentados, no caso aqui nós damos alguns exemplos. O íon fluoreto, podia ser cloreto, podia ser iodeto, aqui está o cloro, né? E a água, né? Porque a água, apesar de ter 2 pares de elétrons livres no oxigênio, quando ela forma um complexo, só doa um desses pares de elétrons. A amônia, que nós acabamos de ver, tem um par de elétrons livres centrado no nitrogênio, que pode ser doado a um centro metálico. Nós temos ligante do tipo tiocianato, onde o enxofre pode se ligar ao metal, ou pode o nitrogênio se ligar também ao centro metálico. Isso por quê? Porque tanto o nitrogênio quanto o enxofre disponibilizam pares de elétrons que podem ser ligados, podem ser doados ao centro metálico. E esse tipo de ligante, né, ele pode formar espécies bidentadas. Né? Bidentada de que sentido que nós estamos falando? Né? Pode se ligar por aqui e por aqui. Não é ele formar duas ligações com o mesmo centro metálico. É ou se ligar pelo enxofre ou pelo nitrogênio, formando aqui uma espécie com 2 centros metálicos. Né? Então, isso é bastante característico desse tipo de molécula e que nós temos várias técnicas que nós podemos saber se o centro metálico está ligado ao enxofre ou ao nitrogênio. E temos moléculas que são usadas como ligante também, como a piridina, onde o nitrogênio aqui, da mesma forma que o nitrogênio da amônia, tem um par de elétrons disponível para ser doado ao centro metálico. Existe uma grande quantidade de derivados de piridina, onde aqui nós podemos ter vários grupos, né, ligados ao anel da piridina. Temos ligantes bidentados, né, do tipo da bipiridina, onde nós temos aqui 2 nitrogênios, cada um deles com um par de elétrons para ser doado ao centro metálico. Nós temos aqui a ortofenantrolina, que nós temos aqui 2 nitrogênios também da mesma forma que aqui. A diferença é que aqui nós temos mais um anel. Nós temos ligantes, né, que são polidentados, como o EDTA, que é o ácido etileno diamino tetracético, que tem aqui 4 oxigênios, né, que podem se ligar ao centro metálico ao mesmo tempo, nós vamos ver isso, né? E temos aqui 2 nitrogênios, que cada um deles tem um par de elétrons para ser doado. Então, um ligante como esse EDTA, ele pode ser um ligante hexacoordenante com determinado centro metálico. E por essa razão, até às vezes, quando nós ingerimos algum metal indesejável, seja, por exemplo, cálcio em excesso, se a gente quiser neutralizar esse cálcio no organismo, nós podemos tomar um EDTA, né, que é solúvel em água, por exemplo, e esse ligante vai se ligar, vai se coordenar ao metal, no caso o cálcio, inutilizando então ou neutralizando o cálcio iônico que pode estar no organismo e ser indesejável e causando algum problema para nós. Né? Temos também o íon carbonato, né, que é bastante comum, né, e aqui nós temos 2 oxigênios, cada um deles disponibilizando os elétrons para ser ligado com o centro metálico. Então, nós estamos vendo que nós poderíamos dar aqui uma série muito mais ampla, logicamente, né, de ligantes para vocês, mas nós vamos nos ater a esses que já apresentamos aqui para economizar tempo. Por exemplo, né, como esses ligantes vão estar ligados a um determinado centro metálico. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, né, o ferro 2+, que
funciona então como um ácido de Lewis, ele vai poder se ligar a 3 espécies bidentadas, como a bipiridina, formando então um complexo bastante estável. Diga-se de passagem, né, que quanto mais pontos de ligação tiver entre o metal, né, e o ligante, mais estável vai ser esse composto. Aqui, por exemplo, se nós colocássemos, ao invés de 3 bipiridina, colocássemos um ligante monodentado como a piridina, esse composto aqui seria mais estável, porque ele é ligado por 2 pontos com o centro metálico. O EDTA, como nós comentamos, ele pode se ligar ao centro metálico de uma forma hexacoordenada, que nós estamos vendo aqui, os 4 oxigênios ligados, né, e 2 nitrogênios. Então, isso forma um composto extremamente estável. Então, isso é bastante considerado na área de analítica, por exemplo, né? E esses ligantes são chamados de agentes quelantes, aqueles que se ligam de mais de uma maneira com o centro metálico. Então, isso dá uma versatilidade bastante grande a esses ligantes polidentados, que às vezes eles são ligados não apenas a um centro metálico, mas pode ser ligado a mais de um centro metálico ao mesmo tempo. Nós comentamos com vocês em aula passada que nós podemos correlacionar a estrutura com híbrido e híbrido com estrutura. Isso fica evidente nesse slide. Por exemplo, o cobalto aqui, ele está ligado a 4 íons cloreto, né? E nós estamos vendo aqui na estrutura que ele tem uma configuração tetraédrica. Então, nós já podemos dizer que o híbrido presente nesse íon cobalto é do tipo sp3. Por outro lado, se nós olharmos a estrutura aqui da platina, né, com 4 íons cloreto, nós estamos vendo como a geometria está mostrada aqui, que é quadrado planar, então nós já podemos aliar isso a um híbrido do tipo dsp2. Né? Então, vejam que o conhecimento da estrutura nos leva à dedução de qual híbrido nós estamos tratando, e se sabemos o híbrido, nós podemos também ter uma expectativa de geometria que nós vamos encontrar. Aqui nós temos o cobre, né, com 5 íons cloreto, né, e que ele pode apresentar uma geometria bipiramidal triangular, como está aqui mostrado, ou uma geometria piramidal de base quadrada. Nos 2 casos, o híbrido presente vai ser o mesmo, vai ser dsp3. Né? Então, nós podemos, né, saber qual o híbrido que nós vamos estar tratando. Né? No caso aqui, do cobalto ligado ao flúor, né, nós podemos, ou aqui pode ser também, né, ao invés de ser dsp3, pode ser o sp3d. Né? Basicamente, esse é o mais comum, o sp3d. Né? Depende do metal. No caso aqui, do cobre, seria, de fato, o sp3d. Já que o cloro, né, ele é um ligante fraco. Né? E quando nós temos um metal, né, circundado por 6 ligantes, como nesse caso aqui, nós vamos ver que ele é octaédrico. Né? Então, isso aí pode ser também um híbrido D2sp3, né, ou sp3d2. Depende também do centro metálico. Isso nós podemos ver numa aula posterior, eventualmente. Um outro aspecto que a gente sempre estuda em química de coordenação, ou quando envolvemos complexos, né, é sobre a presença de isômeros, principalmente isômeros estruturais. No caso aqui, por exemplo, né, nós estamos vendo um isômero de ligação, onde aqui nós temos o ligante, que é o nitrito, aqui também o nitrito, né, num composto de cobalto, com 5 amônias. Nesse primeiro caso aqui, o nitrito está ligado ao centro metálico pelo oxigênio,
E nesse isômero aqui, a ligação é feita entre o nitrogênio e o cobalto. Isso é simplesmente uma isomeria de ligação. Nós temos também muito comumente, né, o que nós chamamos de isômero de esfera de coordenação. Se nós tivermos um composto desse tipo aqui, né, que é o crômio com 6 moléculas de água, vai formar também um octaedro. Nós temos que essas 6 moléculas de água pode estar ligado ao crômio, e os 3 íons cloretos estão fora da esfera de coordenação, ou seja, não estão ligados ao crômio diretamente, mas nós podemos também ter algo semelhante como nós mostramos aqui. Aqui nós temos 5 moléculas de água e um íon cloreto, né, formando a espécie hexacoordenada, e nesse caso nós teríamos então 2 cloros, né, fora da esfera de coordenação do metal, e uma água hidratando esse composto, né? Uma outra possibilidade é quando nós temos aqui 4 moléculas de água, né, ligado ao metal, e 2 íons cloreto, e nesse caso somente um cloro ficaria fora da esfera de coordenação do metal. Então, isso aqui, né, são tipo de isômero de esfera de coordenação que nós chamamos. E, eventualmente, nós podemos mudar a cor dos compostos, alterando essa ordem de ligação, quem está ligado a quem. Um outro tipo de isômero, bastante frequente em compostos de coordenação, são aqueles tipos de isômero que nós determinamos como cis e trans, né? Por exemplo, aqui, se nós tivermos um composto, um centro metálico ligado a 4 ligantes do tipo A, monodentado, 2 ligantes do tipo B, também monodentado. Se os 2 ligantes B estiverem um trans ao outro, nós falamos que isso é um isômero trans. Se nós tivermos o mesmo composto, mas no caso aqui, né, os ligantes B estiverem um do lado do outro e não em posição trans um ao outro, nós chamamos essa espécie de isômero cis, né? E aqui nós temos um outro tipo de isômero que nós chamamos meridional e facial, que é quando nós temos 3 ligantes iguais, né, e mais outros 3 também iguais. Então nós estamos vendo aqui, né, que quando esses ligantes, 3 deles estão no plano equatorial, nós falamos que isso aqui é o ligante do tipo meridional. E quando 3 desses ligantes, né, estão na face, determinando aqui a face de um octaedro, e os outros 3, obviamente, vão estar na outra face, nós falamos que isso aqui é um ligante facial. Novamente, existem maneiras várias, técnicas várias de determinar qual é o tipo de ligante que nós estamos tendo em mãos, se é cis, trans, facial ou meridional. E nós também temos uma outra classe de isômeros, isômeros óticos, né, que são imagens especulares que não podem ser superpostas entre si. Nesse caso, nós podemos ter aqui um exemplo onde nós temos, no caso, 3 etileno de amina ligado ao centro metálico, formando 2 tipos de isômero, esse aqui e esse, né? Esses 2 tipos de isômero é aquele tipo de isômero que gira a luz polarizada para um lado e o outro isômero gira a luz polarizada para o lado contrário. Então, nós temos também técnicas várias que nós podemos determinar qual o isômero que nós estamos tratando. Esses isômeros são mais comumente encontrados quando o metal é cercado por 3 ligantes bidentados, como esse tipo aqui que nós estamos mostrando, né? E essa espécie de isômero é muito similar ao isomerismo estudado na química orgânica, onde o exemplo mais clássico que é dado, né, é que a gente não pode sobrepor as mãos, né, de uma forma adequada sem mudar o sentido do composto, né? Então, isso é muito bem estudado na química orgânica, mas isso existe também dentro dos complexos de coordenação.